Pessoal, o Vasco tá de olho no mercado da bola e vai buscar 3 reforços para chegar nessa janela de transferências. Um ponta que joga pelos lados, um meia amador para dividir posição com Felipe Coutinho e também um zagueiro. Inclusive, o Vasco negocia a contratação do atacante colombiano Andrés Gomes, que joga no Rennes da França. E, inclusive, sobre o lateral direito, Paulinho. No dia de ontem, o Carlos Amodeu falou que não tinha nada certo entre Paulinho e Volta Redonda, mas surgiu uma foto na internet que o Paulinho estaria vestindo a camisa do Volta Redonda. Será que o CEO do Vasco da Gama estava falando a verdade? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Então, é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno, vou pedir para você clicar no botão do like e também para se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante. Vamos tentar chegar nesse vídeo pelo menos a 60 likes, dá essa moral, não esquece não, beleza? Agora vamos para as informações. Vamos começar falando sobre a janela de transferências do Vasco da Gama. A gente sabe que o Vasco ele tem um momento financeiro que não é dos melhores. E o Vasco nessa janela precisa contratar. Então vamos lá. Segundo o M. Guimarães, lá do jornal Lance, o Vasco busca 3 reforços no mercado da bola. Um zagueiro, um atacante que joga pelos lados e um meia para dividir posição com o Felipe Coutinho. Até porque o Felipe Coutinho não joga todos os jogos, né? O Coutinho ele joga um jogo, aí fica fora o outro. Por exemplo, agora, ficou 30 dias a parada pro Super Mundial pra ele treinar, acabou voltando contra o Botafogo e se machucou. Agora o Coutinho somente vai jogar a Copa do Brasil contra o CSA. Então, hoje, o único amador do Vasco, né, que cria jogadas é o Felipe Coutinho. O último jogo, quem jogou foi o Nuno Moreira. Até mesmo gostei do Nuno como meio amador, mas não é a posição ideal do jogador. O clube, inclusive, o Vasco da Gama, já negocia a chegada do atacante colombiano Andrés Gomes, que joga no Rennes da França, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre essa situação. Então vamos lá para a informação. Segundo o Luiz Amadeu e o Léo do NT Vascaínos, o atacante chegando. O Vasco está próximo de anunciar o seu segundo reforço para a sequência da temporada. Trata-se de Andrés Gomes, atacante colombiano que atua como ponta no Rennes da França. A expectativa é que o jogador chegue ao clube por meio de um empréstimo, com opção de compra no final do contrato. Atualmente, hoje, o jogador de 22 anos recebe 60 mil euros por mês, que é mais ou menos 400 mil reais, convertendo para a nossa moeda, né, que é o real. Seu passe está avaliado em 4 milhões de euros, segundo o site do Transfer Market. Então o Vasco está negociando a contratação do atacante colombiano Andrés Gomes, que joga no Rennes da França. O Vasco já tinha interesse no jogador, mas o Rennes só aceitava a compra do jogador, então o Vasco meio que saiu do negócio, porque o Vasco queria um empréstimo dele, mas acabou que o Vasco está voltando a tentar a contratação dele. Então vamos lá, a matéria do Globo Esporte Vasco, inclusive também que foi feita no dia de ontem de noite. Vasco retoma conversas com Rennes e avança na contratação de Andrés Gomes. Os franceses dessa vez dão um sinal verde para a possibilidade de empréstimo e aceitam debater condições com a diretoria vascaína, que busca um atacante de lado no mercado. Informação foi dada pelo Bruno Murito. O Vasco retomou as conversas com o Rennes da França e deu um passo adiante na contratação do atacante Andrés Gomes. O colombiano de 22 anos foi uma indicação do executivo Admar Lopes. Gomes era um dos alvos sondados pelo Vasco para reforçar os extremos do ataque, mas o Rennes da França, no primeiro momento, descartou a possibilidade de emprestá-lo. Dessa vez, os franceses deram sinal verde para a possibilidade de ceder o jogador e aceitaram debater as condições com o Vasco. Então o Vasco vai tentar ali um empréstimo do jogador e colocar uma meta ali, se ele jogar tantos jogos, o Vasco tem a obrigação de comprar, e seja o que for, tá? Então o Rennes está disposto, deu sinal verde, deu um ok para o Vasco, para entrar na negociação para contratar o atacante colombiano. Os clubes, neste momento, buscam um consenso sobre o modelo de negócio, se será um empréstimo com opção de compra ou obrigação de compra, tá? Então, ou o Vasco vai vir, o jogador vai vir para o Vasco por empréstimo, ou com uma opção, se o Vasco vai comprar ou não, ou com uma obrigação. Tá? Então, prevista no contrato. Pedrinho, presidente do Vasco, e seus diretores tocam a negociação com otimismo, pensando positivamente. O perfil NT Vascaínos foi o primeiro a informar sobre o avanço nas tratativas, que foi a informação que eu dei aqui agora passada,
né? O atacante surgiu muito bem nos Milionários da Colômbia em 2022 e foi vendido para o Real Salt Lake, dos Estados Unidos, por 3,5 milhões de dólares na época. Depois de 2 temporadas na MLS, Liga Americana, na qual Gomes teve destaque com 30 participações em gols, tá? Em 65 jogos, são excelentes números, ele foi negociado com o Rennes da França. No campeonato francês, na última temporada, ele atuou em 17 partidas, mas teve uma minutagem muito baixa do que o normal, entrando sempre ao fim das partidas. Então lá no Rennes da França, ele não era titular. O Vasco estuda abrir uma negociação por empréstimo para dar mais minutos ao jogador, que é avaliado com um grande potencial por Admar Lopes. O Rennes da França gastou cerca de 10 milhões de euros na época, cerca de 65 milhões de reais, em agosto do ano passado para contratar o jogador. Nesta quinta-feira, no dia de ontem, em coletiva de imprensa, com mais de 2 horas de duração, o CEO do Vasco, Carlos Amodeu, reconheceu que o clube não tem recursos, não tem dinheiro para realizar grandes contratações e reforçou que precisará ser assertivo no mercado, coisa que o Vasco não estava sendo antes, né? A janela do meio do ano passado o Vasco errou muito mais do que acertou e a janela desse início do ano também é a mesma coisa, né? O Vasco acertou em 2, 3 contratações, Nuno, Tietê e talvez o Lucas Freitas, né? Que é uma incógnita ainda também, na minha opinião, tá? E aí tá aqui as falas do Carlos Amodeu. Temos capacidade para fazer grandes investimentos na janela? Não. Não temos. Isso significa que não vamos trazer outros jogadores como fizemos com o Thiago Mendes? Provavelmente não vai significar isso. Mas vamos buscar alternativas através de atletas que estão livres no mercado, empréstimos e situações pontuais que o mercado possa nos oferecer enquanto a janela estiver aberta. Então, cara, o Vasco tá de olho no mercado, tá de olho na janela de transferências. A gente hoje tem um diretor de futebol que é especialista em contratações de jogadores que a gente particularmente não conhece e que dão certo. Então, cara, vamos acreditar no trabalho do Admar Lopes, né? Antes a gente tinha o Marcelo Santana, que era, vamos dizer, ele tinha mais potencial em ajudar lá dentro do Vasco e tudo mais do que em contratações. Agora o Vasco trocou de diretor e vamos aguardar para ver o que vai acontecer aí nessas contratações, nessas próximas contratações do Vasco da Gama, que vai vir por base da mão do diretor de futebol português, Admar Lopes. Vamos aos números do Andrés Gomes, jogador de 22 anos de idade, que nasceu em Quibdó, na Colômbia, tem 1,71 de altura, ele joga pela ponta direita, ele também é da seleção da Colômbia. Ele tem contrato com o Rennes da França até o dia 30/6 de 2029. O cara ainda tem ainda 4 anos, sei lá, 3 anos e meio de contrato com o clube francês. O valor de mercado dele hoje é de 4 milhões de euros, tá? Ele joga pelo lado direito, é onde ele prefere jogar, e para mim é positivamente, até porque pelo lado esquerdo a gente tem o Nuno Moreira, que é um excelente jogador, e para mim foi um reforço que o Vasco acertou muito nessa contratação. Pelo lado direito, a gente tem o Ryan, que é uma incógnita. O Ryan pode receber uma proposta de um clube europeu a qualquer momento, e o Vasco pode vender o jogador, né? O Vasco, por agora, não quer vender o Ryan, mas, obviamente, o Vasco não controla nada. Daqui a pouco pode surgir um Real Madrid, um Barcelona da vida, faz uma proposta e o Vasco vende. Aí o Vasco vai ficar sem um ponta direito, né? Então, é importante o Vasco ir no mercado buscando esse ponta também, beleza? É um jogador que começou, né, na base do Milionários da Colômbia e foi vendido para o Salt Lake dos Estados Unidos. E do Salt Lake foi vendido ao Rennes da França, aonde ele está hoje. Vamos dar uma olhada no desempenho do jogador. Nessa temporada passada, 24 e 25, o Andrés Gomes era reserva, é reserva no Rennes hoje, 19 jogos, 3 gols, 0 assistências. 393 minutos jogados. Então você vê, ele jogou 29 minutos, 15, 1, 14. São partidas ali que ele quase não jogou, né? A realidade é essa. Ele era reserva lá no clube francês. Já no ano retrasado, quando ele estava na MLS, Liga dos Estados Unidos, ele teve excelentes números para um ponta, né? Ele teve ali 25 jogos ao total, 13 gols e 8 assistências, 6 cartões amarelos e 1.996 minutos jogados. Então, cara, excelente, né? Números excelentes ali do Andrés Gomes do ano retrasado. Ano passado, ele não fez uma boa temporada no campeonato francês. Agora, ano retrasado nos Estados Unidos, ele fez uma excelente temporada, tá ok? Então, é mais ou menos isso, ok? Bom, outra informação, pessoal, importante é o seguinte. No dia de ontem, o Carlos Amodeu, CEO do Vasco, ele afirmou que não tinha nada certo entre Paulinho e Vasco da Gama e tudo mais.
Só que aí, logo em seguida, quando acabou a coletiva, o Vene Casagrande postou essa informação no seu Twitter, né? Então tá aqui, ó. Para quem disse que não procede que Paulinho, lateral do Vasco, que seria emprestado à Volta Redonda, não estava no Voltaço treinando, como informamos na última semana, segue um registro do jogador já com o uniforme do Volta Redonda. Ele não ficou por lá porque o Vasco ligou e pediu o retorno dele, antes de assinar toda a documentação. Aí eu te pergunto, né, cara, será que o CEO do Vasco, o Carlos Amodeu, ele mentiu pro torcedor? Porque o que o Carlos Amodeu falou na coletiva não foi isso, né? Não foi a mesma coisa que o Vene tá falando na informação. Então, cara, a pergunta que eu faço pra vocês aí, será se as informações não bateram, ou o CEO tava mentindo, ou o Vene tá mentindo? E aí, qual é a situação? Qual é a sua opinião em relação a isso? Mas o fato é, tem a imagem aí do Paulinho com a camisa de treino do Volta Redonda, né? Isso aí não tem como discutir, tá? A imagem tá na tela, não tem como discutir com uma imagem, com uma prova. E Vene Casagrande provou aí que o Paulinho estava, assim, treinando lá no Volta Redonda. O Vasco ligou para pedir o retorno do jogador. Qual é a sua opinião em relação a isso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você acha que o CEO, o Carlos Amodeu, ele meio que deu um caô ali, deu uma mentira, né? Mentiu um pouquinho para tentar ajudar na negociação, ou, né, é mentira do Vene Casagrande? Cara, não sei, né? Algum lado ali tá certo na história, mas as duas informações, elas não batem, né? O CEO do Vasco, Carlos Amodeu, falou que não tinha nada, tá aqui, ó. Para quem disse que não procede a informação do Paulinho, né, que não foi emprestado e tudo mais, tá aí, a prova tá na tela, né. O Amodeu falou na coletiva ontem que não tinha nada certo. E aí, o que essa imagem ela prova? Então, gente, é algo ali bem complicado a gente falar. Então, o Vasco tá de olho no mercado da bola, né, e vai tentar buscar aí reforços, mesmo sem um poder financeiro gigantesco comparado ao nosso rival Flamengo, Botafogo, Palmeiras, etc. O Vasco vai tentar contratar e reforçar o seu elenco, até porque precisa, né? O Vasco hoje é o único clube, né, afora da zona de rebaixamento, mas praticamente com a mesma pontuação, né? O Vasco tá dando sorte na tabela aí, que os clubes que estão embaixo do Vasco não estão vencendo partidas, né? Tem clubes piores, tem times piores que o Vasco no campeonato. A sorte é essa. Porque o Vasco da Gama hoje, se tivesse bons times no campeonato, o Vasco estaria sim na zona de rebaixamento. Então é muito complicado, galera. Então é isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa seu like, se inscreve no canal que é muito importante, ajuda pra caramba. Hypem esse vídeo também porque ajuda demais, tá? Hoje saiu um vídeo sobre o Nino, então vai lá assistir, saiu às 11 da manhã. Então dá moral pra gente lá que é muito importante e ajuda pra caramba. Tamo junto? Deixa seu like, se inscreve no canal. Talvez domingo, não prometo nada, mas talvez domingo, tá? A gente vai fazer uma live pré-jogo aqui maneira junto com vocês pra gente trocar uma ideia, igual foi no dia de ontem da entrevista coletiva do Pedrinho. Então eu conto com essa presença de vocês, convoco a todos pra gente falar sobre a escalação provável, debater um pouco sobre alguns assuntos e etc. Beleza? Abraço, tamo junto, saudações vascaínas, fiquem todos com Deus e abraço, se Deus quiser o Vascão vai voltar a ser o Vasco novamente respeitado por todos. Abraço!